Olá, bem-vindo ao canal Diário da Lai. No vídeo de hoje eu quero gravar esse vídeo com muito carinho para mostrar para outras pessoas que às vezes nós estamos no mesmo barco, só que não nos encontramos ainda, né? Eu tô aqui, eu acabei de acordar, eu tô aqui sentada para fazer o meu devocional. Ó, tá aqui a minha Bíblia, meu bloquinho e tem até um livro aqui que eu tenho que terminar de ler, que eu tô gravando aqui no canal uma série dele para vocês, né, com maiores comentários sobre, e que tem realmente transformado muita coisa que eu penso e muita coisa que eu já vivi, e claro, tem aberto a minha mente para que desejar também viver coisas maiores em Deus, e esse livro é incrível. Mas para além disso, eu tô aqui sentada, já tem alguns minutos que eu tô aqui, e pensando assim sobre o meu devocional. E devido a algum tempo que eu tenho mais vivido na correria do que respirando e vivendo um dia de cada vez, eu perdi o ritmo, né, de fazer os meus devocionais todas as manhãs, que eu sempre fazia, né, abria a palavra, lia um versículo. Normalmente, quando eu já não acordo com um versículo no meu coração, assim, já na minha cabeça, para poder meditar sobre ele, eu abro a Bíblia mesmo, aleatoriamente, e no versículo que cair, eu estudo e medito sobre ele. Só que já faz um tempo, como eu tô falando, eu não estava conseguindo mais fazer isso devido à correria. Então, o que eu estava fazendo? Lendo o livro, né? Que também tem muito a nos ensinar, muito a enriquecer, e Deus está falando profundamente comigo. E uma coisa muito legal que eu gostaria de compartilhar é isso. Muitas vezes a gente fica angustiado, né, para poder, ai meu Deus, eu não estou sentindo inspiração, não estou sentindo, não estou sentindo nada às vezes, sabe, que me leve a me sentir prazer em estar sentada, lendo um versículo e depois compartilhando com vocês. E isso é muito estranho, mas ao mesmo tempo é muito normal, né? Na vida cristã a gente passa por esses momentos e isso é algo que deve ser normalizado, porque às vezes a gente pensa que a gente está doida, ou às vezes alguns pensam assim, eu devo estar pecando, por isso que eu não estou sentindo a presença de Deus. E isso é muito triste, né? Porque às vezes a gente acaba gerando um relacionamento com Deus muito tóxico, onde a gente acredita que a gente necessariamente tem que sentir algo para poder fazer para Deus algo. Eu acredito assim, eu acho que foi Billy Graham que falou isso, se eu não me engano. Eu já vi uma frase na internet que foi de um desses homens, né, muito influentes, né, no cristianismo, que ele falou assim: ore mesmo sem vontade, ore até você ter vontade. Então é muito legal essa frase, porque tira aquela ideia de que você tem que sentir alguma coisa primeiro para depois fazer, né? Mas você tem que fazer, porque é a ação de fazer que vai gerar o prazer, né, do processo, o prazer de se dedicar. É que nem eles falam, né? Vamos pôr um exemplo muito chulo, mas que faz muito sentido. Os músculos, quando você vai para academia, né, os músculos não estão felizes que você está mexendo neles ali, não. Eles estavam confortáveis, né? A engrenagem estava ali confortável, parada. Então, quando você começa a querer ativar esses músculos, eles doem muito primeiro, não traz prazer nenhum. Eles doem muito primeiro para depois, né, gerar o resultado que você vai receber depois. Então, se a gente olhar, eu acho assim, na minha opinião, dessa forma, né, a intimidade que a gente busca ter com Deus, a profundidade que a gente busca ter com Deus, eu acho que a gente vai ter mais paz no nosso coração. E a gente não vai ficar forçando um relacionamento, né, tipo assim, que não vai fazer muito sentido, que não vai te dar firmeza para você continuar caminhando na fé. Então, assim, eu resolvi gravar esse vídeo porque é muito engraçado. Eu sempre tenho inspiração, eu já acordo já com um versículo muitas vezes na minha cabeça, no meu coração, para meditar sobre ele, para compartilhar com as pessoas aqui na rede social. Mas mesmo assim, eu me senti mal. Eu falei, gente, por que eu não tô sentindo-me inspirada? Não tô, né? Devido não ter exercitado esse músculo por algum tempinho devido às correrias da faculdade. Mas isso não impede, e isso não quer dizer que você não ame a Deus, que você não deseja, né, passar esse momento aqui, né, com Deus. E é isso que eu gostaria de compartilhar com você,
que talvez possa estar passando pelo mesmo bloqueio, assim, né? Ou pelo mesmo momento, né? Sem inspiração. Então, que você entenda que, independente de inspiração, independente daquilo que disseram, que você tenha paciência com o seu processo, que você, sabe, somente não desista de buscar a Deus, somente não desista de conhecer a Deus, mas que você, na sua limitação, né, nas ferramentas que você tem, você busque Ele, porque Deus, Ele fala de diversas formas, é isso que eu acho lindo em Deus. Eu já ouvi Deus através desse livro, igual eu falei que eu tô lendo, né? Às vezes na minha correria eu não consigo parar para ler com calma, né, e com a Bíblia. Mas esse livro eu consigo ler com calma e mesmo em movimento. Então eu leio ele, ele chama Oração de Jabes, muito lindo inclusive. E dentro dele Deus falou profundamente comigo. Inclusive falou muito mais por causa da linguagem, né, que esse livro traz para você de entendimento. Foi muito mais impactante, foi profundo. Ali também cita, né, versículos da Bíblia, é baseado nos versículos da Bíblia que ele discorreu ali no livro. E Deus falou profundamente. Então, assim, não vamos limitar Deus na forma que Ele deve ou não falar conosco. Muita gente, às vezes, foi ensinado que aqui é a boca de Deus. E, de fato, é a boca de Deus. Só que, às vezes, tem pessoas que ainda não têm o ouvido apurado para ouvir a voz de Deus. Inclusive, eu estava passando aqui uns vídeos que estavam aqui no feed do YouTube e eu vi uma capa de vídeo que eu fiquei, assim, chocada. Mas é muito real, gente, isso acontece muito. Eu vou falar sobre isso com vocês, eu vou gravar um outro vídeo sobre isso. Uma moça fez esse vídeo falando assim, por que ela virou ateia? Porque ela buscou primeiro a Deus e ela simplesmente disse que não ouviu a voz de Deus. Deus ficou em silêncio, na verdade ela disse, Deus ficou em silêncio. E por Deus ficar em silêncio, ela virou ateia. Simplesmente ela quis dizer assim, eu pude comprovar que Deus não existe. É tipo isso que ela quis dizer. Só que não é muito verdade isso. Para ela é uma verdade, porque ela não alcançou talvez o objetivo que ela queria. Só que a única coisa que ela não entende é que Deus fala de diversas formas. Ela fez uma oração. Mas Deus pode falar você lendo a palavra. Deus pode falar você lendo um livro. Eu vou dizer para vocês que até filmes que nem eram cristãos, eu vou falar a verdade para vocês, dependendo do nível de intimidade que você vai desenvolvendo com Deus, até os filmes que a gente assiste, eu terminava alguns filmes, tipo assim, chorando horrores, porque Deus começou a falar coisas profundas comigo. Inclusive, vou procurar esse vídeo, eu lembro que eu gravei um vídeo nessa época desse vídeo, nossa, eu chorei horrores, Deus falou profundamente comigo, era um vídeo sobre adolescentes, né, umas coisas lá que, tipo assim, não era necessariamente cristão, não tinha o objetivo cristão. E mesmo assim Deus falou comigo. E sim, e fala nos sonhos também, Deus fala usando outras pessoas, Deus tem tantas formas, Deus fala pela natureza, sabe? E me deixou um pouco assim, chocada justamente por isso, porque se Deus fala de diversas formas, como que a pessoa não ouviu Deus? Mas aí eu consigo entender, porque aqui na palavra também vai dizer que tem pessoas que têm, é como se fosse comichões no ouvido. Se eu não me engano, eu vou achar esse versículo e vou pôr aqui na descrição onde que tá. É como eles ouvem, mas eles não... Como é que é? Tipo assim, eles ouvem, mas não entendem. Eu acho que é esse versículo assim. Eles ouvem, mas não entendem. E outra coisa é a pessoa ter comichão no ouvido. Não estou dizendo que isso é o caso da moça, né, que fez esse vídeo. Mas assim, gente, de fato, se você ora para ouvir Deus, como que Deus não vai querer falar com você? Eu acho que depende muito do que você propôs, a não ser que você desafiou Deus, uma coisa assim absurda. Porque não faz sentido a gente desafiar Deus para conhecê-lo. É tão bom, é tão natural você ir sincero diante de Deus. Deus, ó, eu não te conheço não, eu quero te conhecer, e aí? Como é que vai ser? Sabe, estabeleça com Deus algo sincero, e não, tipo assim, um desafio, vou provar que o Senhor não existe, ou algo assim, tipo, seria muita ousadia da gente como seres humanos. Eu entendo que tem pessoas que têm testemunhos assim de que desafiou Deus porque já não via mais sentido para a vida.
E de fato Deus se apresentou para essas pessoas. Já vimos diversos testemunhos sobre isso. Mas independente disso, Deus fala. Você só tem que estar pronto para ouvir. Porque às vezes Deus vai falar e você não vai ouvir. Deus vai falar e você não vai ouvir. Às vezes não é porque Ele não quer que você não ouça. É porque você não está preparado para ouvir Ele. E Deus é tão amoroso que Ele não se apresenta para as pessoas de qualquer maneira. Sabe, Deus tem por certo, né, o momento certo, com certeza. Deus é muito organizado, Ele é muito planejado, sabe? E Ele é muito amoroso. Então Ele não faria nada daquilo que poderia prejudicar a sua vida, ou daquilo que te traria sofrimento, nem, sabe, outras coisas. Mas quando a gente tá pronto, Ele se apresenta. Eu falo por mim. Em outro momento eu gravo outro vídeo, para esse aqui não ficar longo. Mas o que eu queria dizer era isso. Não se desespere. Só continue. E Deus sabe de todas as coisas. A gente só precisa confiar. Que Deus te abençoe.